Adaptada por nós. Primeiro ano B. Tem um bom espetáculo. Chamo-me João Romão. Dos 13 aos 25 anos fui eu, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre 4 paredes. Como dizem, a suja e obscura taverna. Durante os anos que trabalhei para o vendeiro, economizei tudo o que pude. Ele logo se foi, e com o pagamento e reconhecimento dos meus esforços, deixou-me esta venda, com tudo que tem dentro. E ainda mais, deixou-me contos em 500 em dinheiro, e hoje sou proprietário estabelecido por conta. Sou Bertoleza. Tenho a quitanda mais bem freguesada do bairro. Pela manhã, vinho angu, à noite peixe frito e isca de fígado. Tenho ainda como obrigação pagar do jornal meu dono 20 mil réis por mês. Apesar disso, tenho de parte o necessário para minha alforria, que ele concedeu. E quanto a esta parte? Mas estou muito triste. O meu homem, após correr meia légua puxando a carga superior às suas forças, cai morto na rua. Estou sem apoio. O que farei? O meu dono irá comer o resto das minhas economias. E não tenho em quem confiar, a não ser que o Senhor ficasse com as minhas economias. Só esse mês que passou, fui furtada 2 vezes. Não te preocupa, mulher. De hoje em diante, serei seu caixeiro. Pode confiar. Quando o coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer, é tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de outro alguém e esse outro alguém não entender, deixe esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. No fim de pouco tempo, era ele que tomava conta do que ela produzia, e era também quem punha e dispunha de seus pecúlios. Ele criou para ela uma conta corrente, e claro, ele movimentava. Tudo o que precisar com ela tratar, dirigia a seu João, como ela o chamava. Quando deu por vista, os dois estavam amigados e João a convida para morar com ele, e ela aceita de braços abertos. João comprou então, com as economias da vida, alguns palmos de terra ao lado esquerdo da venda. Nesta semana, João Romão saiu muito à rua e depois de tantos suspensos chega o vendeiro falando em alto e bom som. Você agora não tem mais senhor. Está livre, doravante, o que fizer é só seu. E mais, dos seus filhos se os tiver. Acabou-se o cativeiro, é vida nova. Nós dois sozinhos nesse mar, e o homem de saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar. Aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar. Aquele beijo. Bertoleza representava, ao lado de João Romão, o papel tríplice de caixeiro, de criado e de amante. Morejava a valer, mas de cara alegre. Às 4 da madrugada já estava na farinha de todos os dias, aviando o café para os fregueses e preparando o almoço para trabalhadores de uma pedreira que havia atrás da vila. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão, abria sua quitanda durante o dia, nos intervalos de outros serviços. E à noite passava-se à frente da venda em um fogueiro de barro, fritava fígado e frigia sardinha, que Romão ia pela manhã, em mangas e camisas, de tamancos e sem meias. E o demônio da mulher ainda tinha tempo para lavar e consertar, além da sua, a roupa do seu homem. Um ano depois da aquisição da crioula, É isso. Consegui algumas braças de terra ao fundo da venda.
Agora preciso ter uma ideia de como construir sem gastar. Que milagre de esperteza a economia realizou. Pedreiro amassava, carregava o barco, quebrava pedra. Detalhe, pedras que o velhaco furtava junto com a Bertoleza, da pedreira que residia ali perto. E da mesma forma que subtraía material de mão de obra, das casas em obra que havia por ali perto. João Romão observava as construções durante o dia, e à noite já estava ele rente mais a Bertoleza, a remover tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal para o meio da rua sem deixar rastro algum. Hoje, 4 braços de terra, amanhã 6, depois mais algumas. Quem diria, senhor Romão? Como diz o ditado, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. No decorrer dos anos, passaram por esse cortiço todo tipo de gente. Dentre tantos, Miranda, velho gordo, corno, mas muito rico. Dona Estrela, mulher adúltera do Miranda. Zulmira, filha de Miranda e Dona Estrela, muito magra, pálida e mal amada. Henrique, playboy, se acha gavião, gostosão e bonito. É filho de um fazendeiro muito rico. Rita Baiana, uma das moradoras do cortiço, bonita e muito atiradinha. Firmo, namorado de Rita, é um caboclo à toa, que não faz nada e se diz capoeirista. Jerônimo, o imigrante português, que vem para o Brasil para tumultuar ainda mais as coisas por aqui. Piedade, esposa portuguesa de Jerônimo, totalmente idiota e burra. Botelho era um pobre diabo caminhando para os 100 anos. Pombinha é uma das moradoras mais cobiçadas do cortiço, por ser bonita e ainda virgem. Leone era uma prostituta que não morava no cortiço, mas mesmo assim influenciava negativamente todas as moças que lá viviam. Senhorinha, filha de Jerônimo e Piedade. Senhorinha é uma das seguidoras de Leone. Libório, velho pão duro, que esmolava entre outros moradores do cortiço e se apresentava sempre como um andarim. Albino, era uma bicha do cortiço. Bicha não, pois para ser bicha teria que evoluir muito. Marciana era uma velha cheia de manias de limpeza. Florinda, filha de Marciana, não era das moças mais bonitas do cortiço. Paula é uma das muitas bruxas do cortiço. Era solteira, muito velha, feia e não tinha filhos. Leocádia, esposa safadinha de Bruno, é muito feia, mas se diz muito boa de cama. Bruno, marido frouxo de Leocádia, é tão chifrudo que foi proibido de andar pelo cortiço para que seus chifres não arranquem a fiação aérea. Fogo, fogo, fogo! 2 e 6 ameaçaram a destruição do cortiço, mas que logo se reconstruiu, com a determinação de João Romão e sua amiga e do auxílio dos moradores. Depois de um tempo, João Romão começa a frequentar a sociedade do Rio de Janeiro. Torna-se conhecido, era com frequência convidado para os eventos, e Bertoleza bem que compreendia tudo isso e bem que estranhava a transformação do amigo. Ele ultimamente mal se chegava para ela, e quando o fazia, era com tal repugnância que antes não o fizesse. Certo dia que João Romão conversou muito com o Botelho, lágrimas saltaram dos olhos já infelizes. Senhor Romão, vim lhe falar sobre a menina Zulmira, filha de senhor Miranda. Pois então, fale. Por que o senhor não pede essa dama em casamento? E a menina? Essa parte já está resolvida, mas tem a escrava. Escravo? A que vive com o senhor. Sim, mas... Mas temos que dar um destino à negra. Podemos devolvê-la ao seu dono. Mas ela não é livre? Aqui pra nós, o documento é falso. Coloque a polícia no meio e peça. Faça tudo sem me comprometer. Pode deixar, senhor João. Pobre mulher, chegava ao extremo dos extremos. Coitada, já não causava dó, causava repugnância e nojo. Vivia andrajosa, sem nenhum trato.
senhor Romão? A negra imóvel, cercada de escamas de peixe, com uma mão espalmada no chão e a outra segurando a faca da cozinha. Eu amo meu senhor João Romão, e se não posso com o senhor viver, prefiro a morte. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo. Chega mais meu coração. Vem ouvir este segredo, escondido no choro, canção. Se soubesses como eu gosto do teu jeito de for, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu teu cantor. Chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Quando passas tão bonita nessa rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu esqueço até do futebol. Vem depressa, vem sem medo. Foi pra ti meu coração que eu guardei este segredo, escondido no choro, canção. Lá no fundo do meu coração. Nesse momento, parava à porta da venda uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinham de casaca trazer ao senhor Romão respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Frio, vazio, eternamente triste, mandam que os conduzisse para a sala de visitas.